Aleluia, pode sentar, queridos. Que alegria, que honra estar aqui com vocês nesse final de semana. Tivemos ontem, como o pastor falou, uma noite inesquecível, a formatura do Rema. Foi lindo demais. Parabéns novamente a todos os formandos. Parabéns à diretoria pelo trabalho excelente. E hoje teremos um domingo muito bom também. Essa é a sua expectativa? Eu costumo dizer que esse é o melhor dia da semana, né? A gente pode congregar manhã, noite, passar o dia todo recebendo a palavra. É bom demais, né, gente? Que bênção. Como o pastor falou, sou Perilo, né? E sou casado com Stephanie. Vamos completar 10 anos de casados em janeiro. Temos 2 filhos, o Estevão e o Luca. E eu acho que eles estão me assistindo aí. Beijão, coisa boa. E eu tive o privilégio mesmo de crescer, né, ouvindo a palavra da fé. Meus pais chegaram na Igreja Verbo da Vida, eu tinha 6 anos. Né, como o pastor falou, a gente congregou junto no departamento infantil lá em Campina Grande. E é muito bom, irmãos, ver o que essa palavra tem feito na vida de tantas pessoas. Como o apóstolo Paulo falou em Colossenses 1,6, ele disse: olha, a palavra que chegou até vós tem chegado em todo o mundo, e assim como deu fruto entre vós, tem dado fruto em todo o mundo. E como é bom a gente ir por todo o mundo, conhecer as igrejas Verbo da Vida e ver que a mesma palavra que tem dado fruto na nossa vida, tem dado fruto na vida de tanta gente ao redor de todo o mundo. E eu creio que tem dado fruto na sua vida também. Amém? Você é grato pela palavra de Deus? Abre comigo em Lucas capítulo 19. O Senhor trouxe uma inspiração para o meu coração para compartilhar nessa manhã. E eu quero te dizer que essa é uma manhã de salvação. Quando a gente fala salvação, muitas vezes a gente pensa somente no novo nascimento. Como está lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus, com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas o novo nascimento é a salvação do nosso espírito. Amém? Como o próprio nome já diz, um novo nascimento, como Jesus disse, nascer, né, da água e do Espírito. Mas salvação vai além dessa experiência. Amém? A palavra grega para salvação é a palavra sozo, que significa também segurança, cura, preservação, libertação, transformação. Amém? E a gente precisa, uma vez que a gente é salvo, desenvolver a nossa salvação. O nosso espírito, ele foi salvo no novo nascimento. O nosso coração de pedra instantaneamente foi transformado em um coração de carne. Mas a gente também precisa fazer aquilo que Tiago disse no capítulo 1, versículo 19. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. A gente precisa salvar a nossa alma, renovar a nossa alma com a palavra de Deus, mudar a nossa forma antiga de pensar. Eu sempre costumo trazer essa ilustração. Colossenses capítulo 1 fala que Jesus, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Amém? Ele nos tirou de uma escravidão, a escravidão do pecado, e ele nos trouxe para o reino. E a gente não pode viver no reino com uma mentalidade de escravo. Amém? E é por isso que a gente precisa desenvolver a salvação. A gente precisa mudar a nossa cultura, mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir, porque a gente não é mais escravo, a gente agora é reino e sacerdote. Amém? Aleluia! E aqui em Lucas 19, fala de um homem que recebeu a salvação. Mas eu quero pegar essa história como uma figura, uma metáfora, trazendo para a nossa vida, mas também para a nossa família. Foi o que Deus colocou no meu coração hoje.
aqui no versículo 9, Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Uma outra versão diz: hoje a salvação entrou nessa casa. E eu quero te dizer que hoje é dia de salvação para a tua casa. Você pode dizer isso hoje? É salvação para a minha casa, para a minha família. Oh, aleluia! Só que antes de ter esse resultado, Zaqueu teve algumas atitudes. Por isso eu quero ler com você desde o primeiro verso do capítulo 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, e aqui eu me identifico bastante com ele, não, era uma piada, viu, gente? Obrigado pela sua risada. Não conseguia por causa da multidão. Então correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Verso 8: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que história linda, maravilhosa. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu estava apenas curioso. Não conseguia por causa da multidão, subiu naquela figueira. E quando Jesus olhou para cima e viu aquele homem lá, de certa forma Jesus já conhecia, ou já tinha ouvido falar sobre Zaqueu, ou talvez pela palavra de conhecimento, Jesus o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, eu vou para a sua casa. Oh, aleluia! Meu irmão, eu tenho isso muito forte no meu coração nessa manhã. Ele está te dizendo: eu vou para a sua casa. Porque muitas vezes a gente entende, e é verdade, a salvação, ela é uma decisão particular, pessoal, individual, isso é uma verdade. Amém? A salvação é uma decisão pessoal, particular. Amém? Da mesma forma que, por exemplo, a gente não crê, e a Bíblia é clara quanto a isso, que não existe uma maldição hereditária, né? Ah, porque meu pai fez isso, meu avô, meu tataravô, né? Não, é pessoal. A salvação também. Não é porque você é filho de crente, neto de crente, tataraneto de crente, que você é crente. Não é porque você é marido de crente, esposa de crente, filho de crente ou pai de crente, que você é salvo. É individual. Agora, irmãos, Deus, Ele projetou e Ele criou a família. Davi disse que Deus faz com que o solitário more e habite em família. Desde o início, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Criou Eva, instituiu ali o casamento, a primeira família. Amém? E Deus sempre teve interesse em alcançar as famílias. A gente vê isso, por exemplo, ainda em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus acha Noé em integridade,
e ele julga o mundo, mas ele traz salvação, ele preserva Noé. E ele fala com Noé sobre a construção daquela arca. E Deus diz a Noé, olha, você precisa salvar a sua família também. Deus está te dizendo nessa manhã, você precisa salvar a sua família. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz que pela fé, Noé, sendo um homem temente a Deus, aparelhou ou construiu uma arca para a salvação da sua casa. Todos nós estamos construindo uma arca. Todos nós estamos ocupados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em algum projeto, em alguma atividade, estamos envolvidos em algo, fazendo alguma coisa. Todos nós temos uma arca para construir diariamente. Mas a minha pergunta é, para o que tem sido a tua construção? Infelizmente, muitas pessoas estão ocupadas demais construindo a arca e esquecendo de trazer a família para dentro. Mas o objetivo de Deus em Noé construir a arca era que ele salvasse a sua família. Deus não olha somente para o ser humano, Deus vê em família, Deus quer alcançar toda a família, Deus tem interesse em alcançar toda a tua casa. Quando Paulo foi solto daquela prisão, em Atos capítulo 16, o soldado ficou maravilhado e ele buscou, tomou a decisão de ouvir Paulo, de saber como receber aquela salvação. E Paulo disse, olha, se você crer, vai ser salvo você e toda a sua casa. O que Paulo estava dizendo ali não era que seria algo automático, de que uma vez que aquele homem fosse salvo, automaticamente a casa dele ou toda a família dele seria salva. Não, porque a gente entende, a Bíblia é clara quanto a isso, que a salvação é uma decisão pessoal, individual. Mas o que Paulo estava querendo dizer para aquele homem era, se você crer, você vai ser o instrumento de Deus para alcançar toda a tua casa. Uma só pessoa é suficiente, irmãos, para Deus revolucionar uma família. Talvez você pense, eu sou o único, ou eu sou a minoria. Deus está te dizendo nessa manhã, comigo você nunca é minoria, porque maior é o que está em você. Eu e você somos a maioria, diz o Senhor. Aleluia! E Jesus disse para Zaqueu, hoje entrou a salvação. Não só na sua vida, mas entrou a salvação nessa casa. Porque essa decisão que você tomou, Zaqueu, não vai afetar somente você como indivíduo, vai afetar toda a sua casa, vai afetar toda a sua família, vai afetar toda a sua descendência. Meu irmão, uma decisão que eu e você tomamos vai afetar todos aqueles que estão ao nosso redor. Oh, aleluia! Aleluia! Mas eu quero me focar com você no verso 8. Antes da gente reler o verso 8, no verso 6, eu gosto dessa expressão, Jesus disse, desce depressa. Depressa. Ei, Deus tem pressa. Não dê lugar a um engano do diabo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente... Deixa eu ver como eu vou te dizer isso da melhor forma. Muitas vezes a gente fica, com essa sabedoria, entre aspas. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, e é verdade, está escrito, tudo tem o seu tempo. Tempo ideal, até mesmo a palavra a seu tempo, a Bíblia diz quão boa é. Tem o tempo de falar, tem o tempo de calar, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, é verdade. Mas tem muita gente usando isso como desculpa para adiar algumas coisas.
que já é o tempo delas acontecerem. E você não pode cair nesse engano da procrastinação, de sempre deixar para amanhã. Jesus olhou para Zaqueu e disse: ei, depressa, depressa. É por isso que depois ele disse: hoje teve salvação nessa casa. Talvez você estava ouvindo a mensagem e já pensando: não, eu creio que minha família vai ser salva, eu creio que aquele parente meu vai ser salvo, eu creio que isso, eu creio que vai chegar esse tempo. Ei, Deus está te dizendo nessa manhã: eu tenho pressa. Vem depressa. Zaqueu na mesma hora. E pessoas não entenderam. Sempre vai ter aqueles que não vão entender. Mas eu não quero estar nesse grupo. Você não deve também estar nesse grupo. De julgar os outros. Mas é verdade que haviam pessoas que estavam magoadas com Zaqueu. E tinham sido roubadas até por ele. Injustiçadas por ele. E não entenderam muito porque Jesus foi para a casa dele. Mas a verdade, irmãos, é que Zaqueu, ele já estava decidido, ou se decidindo a mudar, ele estava em busca de mudança. Não à toa que ele foi atrás, curioso, querendo ver quem era Jesus. Talvez você olhe para algumas pessoas, até mesmo pessoas da tua família, e pense: isso aí é difícil. Isso aí não quer nada com Deus, não. Mas talvez o que você não saiba é que essa pessoa já está curiosa. E aí, enquanto, eu gosto disso, diz que enquanto fora, as pessoas estavam falando mal de Zaqueu e da família dele, dentro, Jesus estava lá. Meu irmão, não importa o que possam estar falando da tua família, tudo que você precisa é ter Jesus dentro de casa. Zaqueu aproveitou aquilo. Enquanto estavam falando mal dele, ele fez algo. Ele se levantou. Esse é o primeiro ponto. 3 pontos para que haja salvação na sua casa. Primeiro ponto: se levante. Se levante. Zaqueu se levantou e significa muita coisa, irmãos. Significa tomar um posicionamento. Significa sair da passividade. Tem muita gente querendo resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Você nunca vai ter um resultado diferente até que você faça algo diferente. Se levante, saia dessa inércia, saia desse lugar de acomodação, de conforto. Talvez você está salvo, você está uma bênção aqui na igreja, mas Deus não te chamou para estar numa zona confortável, egoísta. Levante-se. Levante-se. Amém? E quando Zaqueu se levantou, quando alguém se levanta, irmãos, é porque essa pessoa quer a palavra. Ei, chegou a hora de você se levantar na sua casa e você ter a palavra de comando. Não estou falando sobre você sair dando ordem em todo mundo, querer mandar em todo mundo dentro de casa. Eu estou falando sobre o comando ou a liderança espiritual. Chegou a hora de você se levantar na sua casa e dizer: não, eu sei que tem muitas vozes falando sobre essa família, mas eu vou dizer o que essa família é agora. Quem vai dizer sou eu. O que você tem falado sobre a sua família? O que você tem falado sobre a sua casa, meu irmão?
Jesus ordenou aos discípulos certa vez, quando você entrar numa casa, você declara: paz seja nessa casa. E isso é tão sério, irmãos, que Jesus disse assim: se eles não receberem, essa paz volta para você. A gente às vezes está muito mal acostumado ou agindo apenas no automático, e a gente cumprimenta um ao outro: paz, graça e paz, né? Paz do Senhor. Mas Jesus falou isso com propósito, meu irmão. Ele disse: quando você declara, você transmite. Todas as vezes que você pisar na sua casa, meu irmão, você precisa declarar paz nessa casa, paz sobre essa casa, shalom de Deus, prosperidade de Deus, harmonia. O que você tem falado? Estamos numa igreja que a gente aprende muito sobre isso. Palavra da fé, o rema, a palavra falada. Aquilo que a gente fala determina os nossos resultados. Tiago capítulo 3 fala que a nossa língua é como o pequeno leme de um navio. Navio grande, mas um pequeno leme determina o destino que aquele navio vai ter. E sabe, um navio, ele não muda de direção bruscamente, do dia para a noite, ou em questão de segundos, melhor dizendo. Não é bruscamente. O leme aponta para uma direção, e o navio, ele vai aos poucos, entrando naquela angulação, entrando naquela direção. E assim é com a nossa vida. E não diferentemente com a nossa casa, com a nossa família, a nossa língua. Você pode achar que tem uma família muito grande, ou que tua família é pesada como um navio, mas eu quero te dizer que esse pequenino leme pode direcionar para onde a tua casa vai, para onde a tua família vai, para onde o teu casamento vai, para onde os teus filhos vão. O que você tem falado sobre o teu casamento? O que você tem falado sobre o teu cônjuge? O que você tem falado sobre os teus filhos? É isso que você vai ver. Levante-se, peça a palavra. Diga: quem fala agora sou eu. E tome Marcos 11:23 na sua casa, meu irmão. Crendo no que você fala, não duvidando no seu coração, vai ser exatamente como você diz. Eu lembro muitas vezes a gente dormindo, e eu acordava assim com um susto, quando eu olhava era minha mãe lá, declarando com um dedo na minha cara assim, falando: mas graças a Deus, é por isso que eu estou aqui. Quando seu cônjuge dormir, é uma oportunidade. Esse homem é abençoado, essa mulher é abençoada, esse homem ou essa mulher é sábia, é sábio, temente a Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito. É assim que eu lhe vejo. Com seus filhos do mesmo jeito, meu irmão. E o navio vai se endireitando. Mas decida tomar uma posição hoje de se levantar, de dizer: quem vai ditar as regras da casa não é mais Satanás, não. Tem alguém aqui que comanda. Tem alguém aqui que Deus deu uma voz e comando. Declara a palavra sobre a tua casa. Olha para a tua despensa e diz: está cheia. Olha para a tua geladeira e diz: está cheia. Olha para as tuas contas e diz: estão pagas. Se levante, meu irmão. Peça a palavra e determina como vai ser a sua casa, como vai ser a sua família. Depois diz que Zaqueu, ele falou. Se levantou, falou, e ele disse: Senhor, eu resolvo. Segundo ponto. Primeiro, se levante, fale. Segundo, resolva. Decida. A gente conversava ontem, Deus honra decisões. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, eu queria
A gente já estava num tempo de relacionamento, eu queria muito casar e não tinha ainda as condições. E eu, Senhor, como é que vai ser isso? Eu quero casar logo. Eu já sei que vai dar certo, né? Já desenvolveu um relacionamento, tem um paz, mas e as condições? E dentro de mim o Senhor disse, e quando é que você vai casar? O primeiro pensamento que veio é quando eu puder. Mas esse é um pensamento errado, meu irmão. Não são as circunstâncias, as situações, as condições que devem determinar as tuas decisões. Você decide e as condições se adequam à tua decisão. Irmãos, quando eu, juntamente com minha esposa, a gente decidiu, janeiro de 2011, a gente casa. As coisas começaram a acontecer. Ei, Deus honra decisões. Zaqueu, ele se levantou e disse, eu decido, eu resolvo. Está resolvido. O que você resolve para a tua casa? O que é que você decide para a tua casa? Chegou a hora de você dar um basta no diabo, meu irmão. E dizer, ei, eu decido, meu casamento será abençoado. Eu decido, meu casamento vai dar certo. Eu decido, meus filhos serão uma bênção. Eu resolvo. Agora, Zaqueu não resolveu pelos outros. Esse é o problema de muita gente. Porque você só resolve por você mesmo. E o problema de muitos é que estão esperando que os outros tomem posições, que os outros mudem, quando na verdade eles que deveriam tomar a posição e mudar o que precisam. A pior coisa que existe, irmãos, numa família, num relacionamento conjugal, se chama cobrança. Se você quer destruir a tua família, cobrança. Está aí a chave. Pode cobrar, vai destruir. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Todos nós somos devedores de amor. Agora, deixa eu te perguntar, se você é um devedor, qual moral você tem para cobrar? Se eu estou devendo, que moral eu tenho para cobrar? O problema é que a gente se vê como cobrador, quando na verdade a gente deveria se ver como devedor. Eu tenho que amar mais, eu tenho que fazer mais. Zaqueu disse, eu resolvo dar, eu resolvo fazer alguma coisa, eu resolvo renunciar. E alguém, certa vez, eu aconselhando essa pessoa, disse, mas pastor, toda vez sou eu. Toda vez sou eu que tenho que abrir mão. Toda vez sou eu que tenho que ceder, que renunciar. Eu disse, que coisa boa, meu irmão. Toda vez é por você que Deus vai agir. Toda vez eu vou ser um instrumento de Deus para a minha casa, para o meu casamento. Eu resolvo. Eu resolvo. Decisão firme. Tiago capítulo 1, versículo 6, irmãos, diz que um homem inconstante ou de ânimo dobre, alguém que não sabe o que quer, ele vai ser agitado de um lado para outro, ele é como a onda do mar, inconstante. E ele diz, não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Com Deus a gente não vai poder alcançar nada se a gente não tiver firmeza, se a gente não tiver bem resolvido. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. A gente pode decidir algumas coisas firmemente. Talvez você precise tomar uma decisão de firmemente, eu não vou me magoar. Eu não vou
perder a minha paz. Eu não vou me estressar. Eu não vou brigar. Resolva hoje o que você precisa fazer diferente. Zaqueu até então era um homem que queria receber. Zaqueu até então era um homem que queria tirar dos outros. Mas ele resolveu fazer diferente. Eu resolvo agora dar. O que é que você precisa fazer contrário ao que você vinha fazendo antes? Resolva hoje! Eu vou agir diferente. Eu vou reagir diferente. Amém, irmãos? E por fim, aliás, ainda falando sobre resolver, lá em Josué capítulo 24 tem algo interessante, uma história que eu gosto demais. Josué, ele resolveu, ele decidiu. E ele não falou somente em nome dele. Eu gosto demais disso, irmãos. Ele disse para as pessoas, olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, servir a isso, ok. Mas eu e a minha casa. Josué podia ter dito só assim, eu vou servir ao Senhor. Mas ele decidiu, não vou sozinho não. Eu e a minha casa. Essa decisão que você precisa tomar hoje. Jesus, eu resolvo hoje. Eu e a minha casa, eu resolvo hoje. Não vai ter... não vai ter... Os planos do diabo contra a minha casa não vão prosperar. Eu resolvo hoje. Eu resolvo hoje alcançar o meu cônjuge. Eu resolvo hoje alcançar os meus filhos, meus tios, meus primos, sei lá quem. Eu resolvo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu resolvo dar. E o terceiro ponto, ele foi além, ele falou sobre restituir. Se levante, resolva, restitua. Isso requer um esforço maior. Zaqueu ele não restituiu apenas devolvendo, diz que ele decidiu restituir 4 vezes mais. Agora, pensa comigo. Jesus entrou na casa de Zaqueu, o pessoal do lado de fora ficou, que absurdo. Jesus entra na casa desse homem, isso é um ladrão. Chamando Zaqueu de várias coisas, que eu não posso dizer aqui, né? Mas imagina comigo, aquelas pessoas xingando Zaqueu. Tinha uma imagem de Zaqueu horrível, a reputação de Zaqueu estava péssima. Mas de repente Zaqueu se levanta, fala que ele resolveu fazer de diferente na vida dele, e ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquelas pessoas que foram roubadas por Zaqueu, elas tinham até motivo para dizer, isso é um ladrão, né? E para ver Zaqueu com aquela imagem. Mas, e depois de serem restituídas 4 vezes mais? O que será que elas falaram de Zaqueu? Isso é um ladrão, aí restitui 4 vezes mais. Esse homem é abençoado, esse homem está diferente. Esse homem está diferente. Agora, o nosso problema, irmãos, é que muitas vezes a gente quer mudar a visão que alguém tem ao nosso respeito do dia para a noite. Ou só porque a gente decidiu, ou só porque a gente falou, não, eu vou mudar, não vou mais fazer isso não. Aí você já quer que o teu cônjuge te veja diferente. Você era um homem rude, um homem que às vezes falava grosso, aí você diz, não, a partir de hoje, meu amor, prometo, eu não vou mais falar com você, eu vou falar com você desse jeito mais não. Aí você quer que 5 minutos depois sua esposa olhe para você e diga, você é muito carinhoso, você é muito romântico. Ei, reputação não muda do dia para a noite não. É preciso restituir. Não é só decidir mudar. Decidir mudar é um dos pontos.
Mas depois que você decide mudar, é hora de restituir. E a restituição, ela sempre tem que ser mais do que o que foi feito antes. Pega isso, irmãos, 4 vezes. Por que 4? Sei lá, foi o que Zaqueu achou justo. O que é justo para você restituir? Quando você erra com alguém, você precisa fazer diferente pelo menos 4 vezes mais. Ah, eu falei duro com a minha esposa. Você precisa 4 vezes mais, em 4 outras oportunidades no mínimo. Falar de forma carinhosa, amável, tratável, honrando ela. O problema é que a gente erra e a gente pede perdão e a gente quer que o outro nos veja do mesmo jeito que antes que a gente errou. É preciso restituir. E Deus está te dizendo nessa manhã, tem salvação para a tua casa. Mas é tempo de você começar a restituir. O amém foi mais baixo, né? Deus tem salvação para a sua casa. Aleluia! Para isso você tem que restituir. Amém. Paulo foi alguém que precisou restituir. Ele perseguia os cristãos. Autorizou a morte de alguns. Ele tinha uma reputação ruim mesmo. Quando Deus falou com Ananias, Ananias disse, quem? Saulo? De Tarso? Não, Senhor, tem alguma coisa errada. Esse homem aí, não tem jeito não. Talvez seja a visão que você tenha de alguém da tua família, ou a visão que alguém tem de você. Mas Deus disse para Ananias, ei, para você ou para aqueles que estão falando sobre ele, ele pode ser isso. Mas para mim, ele é um instrumento escolhido. Cuidado para que você dentro de casa não esteja vendo como Saulo, quem Deus já está vendo como Paulo. Talvez você olhe para o teu marido e diz assim, oh meu Deus, esse homem não tem jeito não. E Deus está dizendo, eu tenho um plano para a vida dele. Eu tenho um chamado para a vida dele. E tudo que Deus precisa é que você seja usado por ele. Siga os comandos que ele te der. Mas Paulo entendia isso, eu preciso restituir. 1 Timóteo capítulo 1, estou começando a encerrar. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, aleluia. Deus está falando com você. Diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo diz, no outro tempo eu era isso e aquilo outro. Mas a graça de Deus me alcançou. E eu me tornei agora um modelo. A graça de Deus veio, irmãos. E Paulo reconhece isso lá em 1 Coríntios 15, ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas só a graça não é suficiente. Porque a graça, a Bíblia diz que ela pode se tornar vã na nossa vida.
A gente tem que fazer alguma coisa com a graça. E lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala, no verso 10, eu trabalhei mais do que todos eles, até mesmo mais do que os apóstolos. Olha que coisa, irmãos. Requer trabalho, requer esforço. Paulo diz, a graça veio, mas eu me tornei um modelo. Ele disse a Timóteo, não deixa ninguém desprezar o fato de você ser um jovem. Para isso, se torne um padrão a ser seguido. Se esforce para isso. Paulo, irmãos, ele se esforçou para não somente mudar a sua conduta, mas também mudar a imagem que ele tinha para os outros. Como? Restituindo, trabalhando, se esforçando para ser alguém diferente, para fazer coisas diferentes. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 14, ele fala que orava em línguas mais do que todos os outros. Meu irmão, isso é trabalho. De consagração, de intensidade com Deus. Para se tornar alguém diferente, para se tornar um modelo, um padrão. E é isso que eu quero te convocar nessa manhã, a fazer essa restituição. Porque naquilo que o diabo queria te envergonhar, Deus quer te honrar, Deus quer te exaltar, e Deus quer te usar de instrumento para alcançar outros. Tem pessoas aqui que o diabo tem trabalhado para acabar com a tua família, para te envergonhar nessa área, e Deus quer te levantar. Eu quero te dizer, Vitor, Deus vai te honrar, já está te honrando, mas Deus vai te honrar e te usar muito nessa área. Vocês vão levantar famílias, casais. Não fique intimidado de falar sobre isso, de ensinar sobre isso, de aconselhar sobre isso. Do mesmo jeito talvez você era visto como um marido assim, um marido assado. Talvez você era visto como uma esposa assim, um filho assim, um filho assado, um pai, uma mãe assim. Ei, Deus vai te transformar num referencial de marido, num referencial de esposa, num referencial de pai, num referencial de mãe, num referencial de filho. Só preciso trabalhar. Restituir em consagração ao Senhor. Se levante, se posicione, declare o que você quer, resolva, renuncie o que precisa, se posicione e restitua. E você vai ver salvação na sua casa.